E já já coloco a projeção. Então, começou. Deixa eu ver, começou. Pessoal, então, novamente, boa noite. Hoje a gente está entrando para a 5ª semana de curso. E a gente sabe que algumas pessoas estão acompanhando de forma síncrona, outras de forma assíncrona, mas é fundamental que vocês, além da leitura dos materiais, possam assistir às aulas também, até mesmo para ter esse momento de interação, de tirar dúvidas, de compartilhar e para trocar com o professor convidado. Na noite de hoje, a gente está recebendo o professor Francisco Wellington Duarte, que é professor da UFRN, do Departamento de Economia. Professor Wellington, que é graduado em Ciências Econômicas, especialista em macroeconomia, mestre em Ciências Sociais e Desenvolvimento Regional, doutor em Ciências Sociais e Ciências Políticas, e atua no Departamento de Economia e tem uma larga experiência com a temática, tem principalmente nas duas áreas de interesse, a história econômica, a economia política, as finanças públicas, a economia do setor público e a economia do Rio Grande do Norte. Hoje, o professor Wellington vai trazer para a gente um pouco a respeito do contexto da ditadura, do contexto econômico durante os anos da ditadura. A gente estava agora há pouco em off compartilhando o desafio que era trazer essa discussão dentro de uma hora de encontro, porque o professor estava aqui explicando para a gente que duraria uma disciplina inteira, um componente de 60 horas, para poder trazer essa discussão de forma detalhada, esmiuçada, aprofundada. Mas o que a gente vai fazer hoje é um exercício de um contato inicial com essa temática, e aquelas pessoas que desejem aprofundar, entender mais, conhecer mais a respeito, têm a possibilidade de fazê-lo através da bibliografia complementar que o professor também sugeriu e que vocês podem acessar no AvaProEx, tá bem? Então, professor Wellington, muito obrigada pela sua disponibilidade, estar com a gente aqui no 3º turno. Eu sei que não é fácil, a gente acumula uma série de demandas simultâneas, mas nós somos gratos por recebê-lo nessa noite de hoje. Muito obrigada em nome de todo o grupo que compõe o projeto de extensão. Vou compartilhar, então, agora a sua tela e fique à vontade. Bom, obrigado. Sempre um prazer estar debatendo temas de interesse que são relevantes. Eu estava dizendo aqui em off que a economia é uma coisa chata, né? Mas eu vou tentar aqui, nesse diálogo que nós vamos ter em 60 minutos, apresentar alguns elementos mais gerais com relação à economia nesse período. Eu diria que, para a gente entender a economia no período da ditadura, e a gente precisa ser muito claro sobre isso, a economia brasileira, e aí eu já vou começando, né? A economia brasileira, em 1964, ela já enfrentava uma crise econômica que durava mais de uma década. Então, esse material que eu estou apresentando aí é um material muito simples, é um material muito direto, muito objetivo, mostra as etapas que os governos anteriores ao golpe tiveram. Vocês vão vendo aí, desde o período de Gaspar Dutra, né, até Jânio Quadros, até João Goulart, vocês vão ver que tivemos tentativas de construção de planos econômicos que não deram certo. Quando você chega no governo Juscelino, que eu acho que eu vou partir dele, Juscelino toma uma decisão que vai ser fundamental para o Brasil, viu, gente? Que é a questão do plano, o plano de metas, né? Transformar o Brasil numa economia mais desenvolvida, tecnologicamente mais adiantada. A opção dele é muito clara, bens de consumo duráveis, e a partir dessa decisão, nós fazemos um grande processo de industrialização, só que com um pequeno detalhe. Esse processo foi baseado no endividamento externo. Aqui está o norte e o nó da economia brasileira. Quando você faz essa opção de endividamento externo, você precisa ter lastro para pagamento, e a gente não tinha. Então, o governo Juscelino nos deixa, em 1961, com uma crise econômica. O plano de metas, que foi de 56 a 60, contribuiu, infelizmente, para o agravamento da crise. Essa é a realidade. O objetivo era o setor de bens de consumo duráveis. Houve um forte investimento no setor de transporte,
na siderurgia, no cimento, etc. e tal. Agora, quando você termina o governo de Juscelino e entrega ao breve governo de Jânio Quadros, que a gente nem conta, porque é um governo que não evoluiu, em 7 meses ele renunciou, nós entramos num período também de crise política. E aí eu preciso relacionar um pouco, em menos de 2 minutos, essa crise política nossa, ela não é uma crise só nossa. Ela é uma consequência de um processo que eu acho que vocês já tiveram até essa discussão anterior, que foi uma tomada de decisão feita pelo governo dos Estados Unidos na década de 50, mais especificamente em 1956, do estabelecimento da doutrina Eisenhower, que era o seguinte: o mundo é nosso e nós vamos tomar conta do mundo do jeito que a gente sabe tomar, que é o que vocês estão vendo agora lá no Irã. Então, isso começa em 56. O primeiro país, inclusive, a ser invadido é o pequeno Líbano, né? Coitado do Líbano. E na América Latina, nós tivemos vários golpes e tentativas de golpe. Não devemos nos esquecer, gente, que Juscelino sofreu 2 tentativas de golpe. Né? Nós não podemos nos esquecer que o Jango ele teve que sobrevoar o Brasil e descer no Uruguai, porque os militares não queriam deixar ele assumir o governo brasileiro. Nós não podemos esquecer que Jango teve que fazer um contorno, uma pirotecnia de estabelecimento de um parlamentarismo de Araque aqui no Brasil, e isso durou quase 2 anos. Então, essa instabilidade política gerou uma fortíssima instabilidade econômica. É bom dizer que o plano que tentou-se, o Jango tentou, por favor, pode passar, o Jango tentou, que era um plano de metas, um plano trienal de desenvolvimento, foi feito por Celso Furtado. Celso Furtado estabeleceu essa tentativa de produzir algo em 1963, mas o Jango sequer chegou a terminar o seu mandato. Então, a gente começa a ditadura militar, evidentemente que houve uma conspiração, essa conspiração no Brasil é algo recorrente, né? Nós não podemos também esquecer que essa galera que dá o golpe em 64 estava lá em 37. Não podemos esquecer disso. Então, ao tomar o poder, o que é que os militares fazem? Evidentemente que, com a crise econômica, você encontra respaldo em parte da sociedade. Parte da sociedade apoiou o golpe. É bom que se diga isso. E parte da sociedade apoiou o golpe, exatamente aquela nascente classe média, porque nos processos inflacionários, naquele momento, o mais atingido era a classe média. A inflação brasileira chegou a 90% em 1963, 64. Então, isso gerou uma estabilidade política muito grande. E aí, quando se assume o governo militar, a ditadura se inicia, o que é que os militares fazem? Aí vem o governo do senhor Castelo Branco, né, que coloca no poder que eu digo no poder econômico, pessoas extremamente reacionárias. E aqui eu acho que vocês já ouviram falar no Roberto Campos, né? Porque eu acho que é o neto dele que foi presidente do Banco Central. Esta criatura foi o ministro da Fazenda do Brasil, que criou o chamado Plano de Ação Integrada de Governo, em 1964. Qual era a lógica desse plano? E aqui eu vou fazer um pequeno parênteses. De 1945 a 1964, havia na economia brasileira, nos dirigentes da economia brasileira, uma visão liberal do cidadão chamado Eugênio Goudin, que para nós, economistas, é aquele que começa a desenvolver os princípios liberais teóricos aqui no Brasil. Não esqueça esse nome, porque esse nome, eu diria que era o começo de tudo aqui no Brasil. Essa doutrina do Eugênio Goudin, liberal, de direita, ela vai ser apropriada pelo Roberto Campos, que é muito mais direitista, muito mais reacionário, e o que é que o PAEG faz para diminuir a proposta do PAEG, né, que é o Plano de Ação Integrada de Governo? O que é que ele faz para reduzir esse processo inflacionário? Não tem nada de novo, gente. É aqui que eu começo a dizer o seguinte: o Brasil é uma espécie de 8. Ele tem os círculos que vão se constituindo, mas sempre volta para o mesmo lugar. A proposta, eu estou aqui com a colinha, vocês me permitam, né? Redução de gastos,
restrição do crédito, significa aumento da taxa de juros. Se vocês ouviram o que eu estou dizendo aqui em algum lugar nos últimos anos, nas políticas econômicas, inclusive dos governos progressistas, fiquem alerta. Política salarial contracionista, ou seja, você diminui o salário para que a renda não aumente e o cara não possa comprar, e aí você reduz, de fato, o fluxo de comércio, e aí você reduz a inflação. Isso aí é fácil dizer. Uma reforma tributária, foi no governo militar que se criou o Banco Central. Não existia Banco Central no Brasil. A nossa emissão de moeda, nossa moeda era feita em Londres. Quando se cria o Banco Central e a Casa da Moeda, passa a ser feita aqui. E também este governo começou a produzir uma reforma monetária e financeira e a reforma da política externa, que era o alinhamento completo aos Estados Unidos. Na reforma tributária, basicamente, em termos gerais, se criou a correção monetária. Essa correção monetária, eu que sou um senhor já de 63 anos de idade, né, vinha conhecer a tal correção monetária na minha juventude. Eram títulos do governo que não existiam antes, e com esses títulos o governo podia captar recursos do mercado para poder fazer investimentos. Se faz isso até hoje, mas naquela época que não existia, ele estabeleceu isso, criou os mecanismos de obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, na verdade são títulos públicos, né? E por aí vai. Então, criou-se o IPI, o ICM, o ISS, fez a reforma tributária federalizando o sistema de tributos. Ou seja, se você olhar assim, de longe, vai dizer, cara, o regime militar até que deu uma organizada na economia brasileira. O problema disso tudo é que esta organização ela foi feita exatamente para que o governo pudesse estabelecer uma política extremamente contracionista, que o peso do combate à inflação, vejam só, era todo em cima do trabalhador. Tanto é que foram proibidas as greves, né? Não eram permitidas as greves. Então, assim, se criaram os impostos federais, os impostos estaduais, os impostos municipais, né? Foram criados os fundos de transferência, esse FPM que a gente vê, o Fundo de Participação do Estado, a sua gênese nesse primeiro momento da ditadura, se cria o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o PIS, várias coisas são criadas para estruturar o Estado, para fazer valer a política econômica desse governo. Criou-se também o Conselho Monetário Nacional, criou-se o Sistema Financeiro de Habitação, o Banco Nacional de Habitação, estabeleceu-se uma linha de crédito para a construção civil e a reformulação de mercados de capitais com a Bolsa de Valores começando a operar de forma mais proativa. A Bolsa de Valores era uma coisa meio... não era fake, mas era meio fictícia, né? Então, assim, essas reformas foram feitas a partir de 15 de abril de 1964, durou no governo do Castelo Branco. Em seguida veio o governo do Costa e Silva, e aí o governo de Costa e Silva, na verdade, foi interregnozinho, né? Foi pequeno, criou-se até um programazinho, mas vamos ter o foco no que realmente aconteceu de importante em termos econômicos a partir de 1968, que foi a chegada do governo Azul Médici. No governo Garrastazu Azul Médici, gente, chegam jovens economistas que têm visões mais desenvolvimentistas. Saem os reacionários monetaristas ortodoxos, aqueles que querem que a inflação se dê a partir da não renda, ou seja, contrai-se a renda ao máximo para que não tenha inflação, que, aliás, é o que Bolsonaro fez, né? O Paulo Guedes fez isso. E chega um pessoal que continua a ser liberal, mas tem uma visão menos ortodoxa. E uma das lideranças, um dos mais proeminentes, é um jovem chamado Delfim Neto. O Delfim Neto, gente, ele vai estabelecer uma nova dinâmica na construção da política econômica. Porque ele diz o seguinte:
nós conseguimos domar a inflação. Na verdade, se você pegar a inflação ano a ano, todo o período da ditadura, eu vou dizer aqui até 1978, 77, 70, como é agora, né? Então, assim, o que é que foi feito? O Delfim Neto disse: nós vamos fazer uma política forte de desenvolvimento econômico, certo, contendo a inflação, mas admitindo que essa inflação tivesse uma banda. O Roberto Campos não queria inflação nenhuma. Então, a inflação brasileira sai de 90, baixa para 30, até 1967, 68. E o Delfim diz: não, nós vamos conter a inflação, mas vamos admitir, vejam só, uma inflação entre 20% e 30% ao ano. Por quê? Porque com essa inflação de 20% a 30%, eu posso estimular o consumo a partir dos grandes investimentos. E aí, ele faz isso, continua valendo o arroxo salarial, toda a ditadura haverá arroxo salarial. Por quê? Porque para eles o importante é a expansão da base de desenvolvimento, mas sem consumo. Não é à toa, gente, que o grande trem, a grande palavra de ordem de Lula em 2002 foi um grande investimento do consumo das famílias. E é o que sustenta esses nossos governos progressistas até hoje, viu? O impulso ao consumo das famílias. Então, assim, houve a retomada do investimento público. O Roberto Campos era refratário ao investimento público, ele não gostava do investimento público, né? E o investimento público, nesse caso aqui, foi em grandes obras estruturantes: energia, transporte, comunicação, siderurgia, né? Aumento nos investimentos das estatais. As estatais deixaram de ser aquela coisa meio amorfa, meio colocada de lado, e passou a se constituir um elemento importante na política econômica. Houve uma conglomerização das estatais, as estatais cresceram e se tornaram grandes conglomerados. Claro que isso foi feito em 5, 6 anos, né? Não foi de uma hora para outra. Criação de subsidiárias, né? Foram criadas, nesse período, 231 empresas estatais. Mas nós pagaremos um preço meio elevado pela forma de como foi criado isso, mas é bom que se diga isso. Então, houve uma grande expansão das empresas estatais. Houve também uma expansão do crédito para a compra de bens de consumo durável. Eu digo isso porque minha família era uma família pobre, nos anos 70, me lembro muito bem, e a gente conseguiu comprar uma TV preto e branco, a gente. Pode acreditar. Foi uma festa, foi um carnaval lá na minha casa, a gente conseguiu assistir a Copa do Mundo em preto e branco, foi assim um negócio maravilhoso. Para nós pobres, né, que éramos filhos da pobreza mesmo, aquilo ali foi uma coisa. E vejam, havia resistência à ditadura, é verdade, havia contestação, havia tudo, mas uma parte da população que é muito, muito relacionada com o consumo, ao sentir que o consumo melhorou, se acomodou. Se acomodou. Aquelas pessoas que não tinham informação, que a imprensa era censurada e que, quando tentava descobrir alguma coisa, sofria um sério risco de desaparecer, essas pessoas se acomodaram, não no sentido de acomodação positiva, mas se acomodaram porque, bom, eu tenho que comer, eu tenho algum bem de consumo durável, tenho uma ditadura violenta, mas eu vou ficar quieto no meu canto, senão eu sumo. Era uma lógica meio que permeava, estou dizendo isso porque é uma lógica que permeava, inclusive, a minha família. Eu vou ficar quietinho aqui, porque eu não sou ninguém, eu não sou nada. Aquelas pessoas que eu tinha contato e eram mais ou menos resistentes sumiram, então eu vou ficar na minha. E o governo aproveitava, isso tinha uma propaganda muito forte na televisão, muito forte. Rádio, principalmente, né? Então, houve também uma expansão do crédito do sistema financeiro de habitação. O governo começou a jogar dinheiro na construção civil, que é muito importante, porque a construção civil ela cria uma cadeia muito grande econômica. É ferro, é aço, é cimento, são uma série de coisas que beneficiam o emprego, criação de trabalho, de emprego. Emprego bem remunerado? Não, era uma miséria. O trabalhador ganhava uma miséria, mas tinha emprego, né?
principalmente no Centro-Sul, né? E para você financiar isso, o que é que você fez? Desvalorizar o cruzeiro, para que pudesse haver maior importação. Né? Então, veja, foi um momento, por isso que o nome é milagre. E, de fato, o PIB brasileiro cresceu a média de 10% entre 1969 e 1973. Essa é a realidade, a gente não pode deixar de colocar isso. O problema disso começa a haver, alinhado ao crescimento da economia, aumento das exportações, evidentemente, mas tem o lado sombrio disso tudo. Porque como foi feito de cima para baixo, de forma verticalizada, não houve discussão e nem debate, a forma de como o governo fez isso acabou gerando os primeiros movimentos da dívida externa brasileira, que já era forte, já tinha começado a ser forte no governo JK. No governo do Garrastazu Médici, sob a batuta do Delfim Neto vai deixar o governo, eu acho, em 74, mas também vai deixar para outro liberal, se não me engano, é João Paulo dos Reis Veloso, não estou bem lembrado disso, mas aumentou a dívida externa, houve uma concentração muito grande das estatais em grandes conglomerados, portanto, a pequena empresa, tchau. Né? Esses grandes conglomerados e os grandes capitalistas eram sempre beneficiados com estímulos fiscais. Algo que ocorre até hoje. Nós temos aí o governo que, para se sustentar, precisa ter esses estímulos. Só o setor agrário, né, o agrário reacionário, o Agroepop, recebe 300 bilhões anuais de estímulos. Né? Pois bem, o Banco Central, na época, depois, o Banco Central perdeu essa prerrogativa, passou a ser do Banco do Brasil. O Banco Central era quem estabelecia as políticas de fomento. Fomento é ajuda, né? Então, ele determinava quem ia receber ajuda. Isso vai fazendo a concentração de riqueza cada vez mais forte. E, evidentemente, que quando você tem um sistema desse, os empresários, por exemplo, eles tinham a garantia de que, quando fosse quebrar, o governo ia socorrer. E, na época, correram grandes escândalos financeiros, todos eles abafados, e muitos deles, quando havia um problema muito, muito sério, o empresário era simplesmente substituído. E, para estimular a poupança interna, houve até um movimento, mas foi um movimento muito curto, do estímulo à redução de impostos para as pessoas físicas, para ver se elas poupavam mais. Porque, olha, na economia, o modelo é investimento igual a poupança. Só há investimento se houver poupança. Se o nível da poupança cai, e aí é o somatório de todas as poupanças, o aporte ao investimento diminui. Para o governo daquela época, era necessário ter um investimento alto. Então, ele usava duas coisas: o endividamento externo e a poupança. Professor Wellington? Voltou. Tinha caído o seu sinal quando você estava falando do endividamento externo e a poupança. Coisa. Então, mas foi só foi pouco tempo, né? Porque eu falei só que da questão de investimento externo e poupança, da questão de investimento externo e poupança, quando houve isso, o governo também expandiu o crédito e a questão do sistema financeiro de habitação. Era isso que eu estava dizendo quando eu fui para o limbo. E o sistema financeiro de habitação provocou, primeiramente, o surgimento dos conjuntos habitacionais. Foi por essa época que começaram a aparecer os primeiros conjuntos habitacionais. Inclusive, aqui no Rio Grande do Norte tinha a tal acho que era Coab, acho que era a Coab que tinha aqui. Bem, enfim, tudo isso
vai se constituindo no governo do milagre, mas o governo do milagre não era tão milagroso assim. E aí, gente, vem uma questão que a gente precisa sempre estar falando para os alunos de economia e debatendo quando é possível. O Brasil não é uma ilha. O Brasil não é uma ilha. E a partir do momento que você vai se articulando cada vez mais com o modo de produção capitalista internacional e sua base econômica é frágil, os efeitos de qualquer turbulência serão graves para o nosso país. Qual foi a turbulência que afetou decisivamente o nosso país em meio à ditadura sombria? Um acontecimento que eu acho que foi em junho ou julho de 1973, chamado Guerra do Yom Kippur, que é a Guerra do Dia do Perdão. Foi quando Israel e os países árabes trocaram supapos. E como Israel estava ganhando, os países exportadores de petróleo, a OPEP, simplesmente fechou a torneira. Foi o primeiro choque do petróleo. Fechou a torneira. Não é que aumentou os preços, não. Ele parou a exportação de petróleo para o Ocidente. Isso gerou eu me lembro assim vagamente, que eu era muito jovem na época, acho que eu tinha 10 anos, nossa família não tinha carro, mas a gente via que havia problemas com o transporte coletivo, e posteriormente, quando eu fui buscar mais informações acerca dessa época, eu entrei no YouTube e pude verificar muitas cenas jornalísticas na Europa de extensas filas nos postos de gasolina, né? Como está acontecendo agora nas Filipinas, como está acontecendo agora na Indonésia, em que está havendo uma grande crise por causa da guerra do Irã. Aconteceu em 73. Qual é o problema de acontecer isso e qual o reflexo disso para o Brasil? Porque como nós tínhamos um endividamento externo lastreado em dólar, o dólar disparou. Houve um aumento do preço do dólar. Houve um aumento do preço do barril do petróleo. Aumentou exponencialmente. E toda a cadeia foi aumentando junto. E aí o Brasil, que pagava seu endividamento externo em dólar, se viu às voltas com esse problema. E é um problema que começa, afeta o mundo, mas afeta especialmente o Brasil. Tanto é que ali começam os problemas e o Delfim Neto é escorraçado. E aí entra em ação a tentativa, já no governo, a estabilização da revolução, entre aspas, regime militar, ditadura militar, ela só passa a discutir a questão da transição porque ela perde o controle das rédeas da economia. Em 1974, vai se verificar um grande déficit no balanço de pagamento do Brasil, ou seja, o que nós pagamos não dá para fazer frente ao que nós devemos, isso chama-se déficit do balanço de pagamento. Esse déficit do balanço de pagamento era compensado com... A gente ia lá nas reservas cambiais, tirava dinheiro para pagar, então as reservas cambiais nossas começaram. Se cria... Professor. Gente, só um minutinho, vou avisar o professor Wellington que a conexão dele caiu. Conexão. Voltou. Estamos ouvindo seu áudio, Wellington. Nós só não conseguimos lhe ver. Voltou. Tá tão estável hoje, né? Na verdade, desde que começou a chover, eu moro aqui em Candelária, sabe? Tá meio esquisito aqui. Mas, enfim, vamos em frente, né? Eu parei aonde mesmo? Eu falei do primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento, falei, né? Falou, você estava falando com a elevação do dólar, essa dificuldade de conseguir pagar a dívida externa
e com isso o Delfim sai. Isso é. Nessa época, existia um tal de Plano Nacional de Desenvolvimento, que era um plano feito, uma tentativa de planejamento de longo prazo, foi feito em 1972, e era uma coisa muito bonita, né? Construção da Transamazônica, né? Grandes investimentos internacionais. Até a luz apagou agora, que foi medo agora. Maria. Jesus, Senhor. Esse Plano Nacional de Desenvolvimento dá água porque exatamente não consegue cumprir as metas. Exatamente porque houve a guerra do Yom Kippur e lascou o Brasil. Aí, qual é a resposta do nosso governo militar? Quando tudo dá errado no primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento, a gente cria o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. Porque a resposta é sempre essa. Não deu certo uma vez, vamos tentar fazer de novo, porque temos que fazer alguma coisa nova. E aí, qual foi essa coisa nova? Qual era a premissa desse segundo Plano Nacional de Desenvolvimento? Criar um mercado interno. Mostrou-se que com a nossa fragilidade de tentar fazer as coisas tudo captando recursos internos, sem ter indústria nacional, chegou-se à conclusão que era necessário criar uma indústria nacional. Coisa boa, né? Então, assim, qual foi a proposta do novo governo? Realizar grandes investimentos pelas empresas estatais. Aqui, gente, vem uma coisa que é preciso, é a contradição, né? Um regime militar de natureza reacionária aposta na intervenção do Estado na economia, que é contrária às premissas liberais da sua base econômica, para poder sair de uma crise. Então, ele se socorre com o Estado, com as estatais, não é nem com o Estado, não. Não é com financiamento em linha de crédito, não. É com as estatais que passam a fazer grandes e vultuosos investimentos na área de carvão, na área de zinco, na área de bauxita, na área de cobre, na área do aço, do alumínio e na área de minério de ferro. Daí surgiu o projeto Carajás. E toma uma decisão também, eu diria, bastante, não vou dizer revolucionária, mas bastante ousada, de, como ele viu que o petróleo tinha um problema, modificar a matriz energética brasileira. É aí que surge o Proálcool, gente. O Proálcool foi criado exatamente devido a essa crise, a nossa fragilidade com relação ao petróleo. Nós não éramos grandes produtores de petróleo. E mais do que isso, de forma, até eu diria, era um setor meio nacionalista do governo Geisel, da criação de um acordo com a Alemanha para a produção de energia nuclear no Brasil, que foi, eu diria, sinceramente, ao longo do tempo, sabotada pelas grandes corporações brasileiras, tanto é que a gente pouco tem Angra 1 e tem Angra 2, mas a gente pouco avançou na energia nuclear, até porque se tornou um problema ambiental posteriormente, né? E mudanças no investimento do transporte rodoviário, transporte ferroviário, né? Transporte de massa, houve uma melhoria nos investimentos para ônibus, principalmente a partir da criação de empresas estatais de transporte coletivo. Em São Paulo tinha uma empresa de transporte coletivo estatal. Então, houve um estímulo muito grande à iniciativa privada, à indústria nacional. Lembrando, manteve-se o arrosto salarial. Você não pode fazer com que o consumo se eleve, porque se o consumo se elevar, haverá inflação. Essa é a cabecinha deles, né? Mas, de fato, houve o crescimento da indústria entre 1974 e 1979 foi de 35%. Um valor bastante interessante. Bom, mas as distorções geradas por essas tomadas de decisão. Primeiro, aumento descontrolado das estatais. As estatais passaram a ser cabides de emprego. E assim, você tinha estatal que produzia confeito. Você tinha estatal que recebia dinheiro do BNDE para fazer roupas íntimas. Qual é a importância de um estatal de produzir confeito para o desenvolvimento estratégico brasileiro? Nenhuma. Mas, como o governo utilizava-se do toma lá da cá, essas pequenas estatais foram inchando os grandes conglomerados. E aí,
Uma outra coisa que também apareceu por essa época, e a gente viu muito isso depois, foi o incentivo fiscal descontrolado. Não tinha nenhum controle sobre os incentivos. Então, assim, o empresário que estava com problema ia lá, lembre-se do caso do Banderni, lembre-se do caso do BDRN. Eles faliram por quê? Não foi por causa do correntista, não. Foi porque foram feitos grandes investimentos, grandes linhas de crédito que ninguém pagou nunca, né? Então, houve uma forte deterioração das contas do governo por causa dessas duas medidas. Aumento descontrolado das estatais, incentivo fiscal sem nenhum tipo de controle, e ninguém podia reclamar, né? E, particularmente, a continuidade da dívida externa. E aqui vai uma coisa que precisa ser dita. Não é só o aumento da dívida externa, é o perfil da dívida externa que muda. E sabe como é que foi feito isso? Porque, basicamente, a dívida externa era das empresas privadas. Não era do setor público. Hein? O que é que o governo faz? Para proteger essas empresas, o governo, através do Banco Central, absorve as dívidas das empresas privadas para o erário público, garantindo que essas empresas privadas que têm dívida em dólar possam pagar, essas dívidas em dólar sejam transformadas em dívidas em cruzeiro. Gente, isso não é brincadeira, não. É o governo assumindo como foi feito no Plano Real. Quando o governo Fernando Henrique Cardoso comprou a reeleição com a federalização das dívidas. Foi assim que ele conseguiu a reeleição. No caso aqui, que não precisava reeleição, inclusive fechou até o Congresso em 77, ele usou diretamente o Banco Central para fazer isso. Então, veja, o setor público ele passa a ser o detentor da dívida externa. Se o setor público passa a ser o detentor da dívida externa, eu tô online, não estou? Eu não caí, não, né? Não, você consegue me ouvir? Eu estou até com medo agora. A gente consegue me ouvir bem e ver. Então tá bom. Eu fiquei assim meio... Bom, então veja, a estatização da dívida, gente, ela vai ter um peso enorme no futuro desse país. Protegemos o setor privado, assumimos a dívida do setor privado, porém, se assumirmos a dívida, como é que a gente paga? Se não tem dinheiro. Assim, o governo, no período de 74 a 77, a dívida em dólar era em torno de 15 bilhões. Em 78, veja bem, 74 e 77, são 4 anos, né? 74, 75, 76, 77. 15 bilhões. Em 2 anos, essa dívida cresce 2 bilhões. Em 79, às vésperas da saída do Geisel, nós chegamos aos 17 bilhões de dólares em endividamento. Tá? Então, nessa época, e vocês devem ter professores, inclusive, mais capacitados do que eu, para falarem da política dessa época, é a época que há o renascimento, ou o ressurgimento das grandes greves. E por quê? Porque, de fato, o empresariado, que estava vendo que o governo não tinha mais controle da economia, começa a se bandear, deu um surto democrático. Todo mundo virou democrata. Era todo mundo acoloiado com o governo, todo mundo dando lastro ao governo. Mas quando começa tal coisa, quando o barco começa a afundar, os primeiros a saltar são os ratos, né? E foi o que o empresariado brasileiro fez. Aproveitando-se desse momento, o setor mais importante do Brasil, da indústria, que era o setor dos metalúrgicos, ele se insurge contra o arroz salarial. É aí que surge a figura do Lula, é aí que começam as greves do ABC, 1978, 1979. E... Professor Wellington, tem uma pergunta no chat. Pois não. A professora Lore pergunta se essa dívida externa ela chega a ser assumida ainda pelo Delfim Neto, se ele ainda estava à frente nessa iniciativa, nesse momento.
Não, o Delfim ele sai em 74. Digamos assim, ele foi o cara que plantou a semente da dívida externa. Mas quem colheu a dívida externa, acho que o nome do cara é João Paulo dos Reis Veloso, que foi o que substituiu ele. Né? Que simplesmente. Delfim, a saída de Delfim, ele depois foi ser embaixador lá em Roma. Era um problema político também, sabe? Essas coisas dos bastidores. Aliás, quem tiver interesse, tem uns livros de Hélio Gaspari falando sobre os bastidores da ditadura. Acho que são 5 livros, né? Para quem tiver paciência. Então, Delfim não foi. Ele plantou, mas ele não colheu. Né? Mas ele vai limpar a sujeira que foi feita. A gente vai chegar lá. E aí, veja. Nós chegamos, gente, ao período mais que eu vivenciei. A maioria de vocês aqui, jovens, não devem ter vivenciado. Eu, com 63 anos, anos 80, em plena evolução da minha testosterona, Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte, atleta, blá, 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 blá. Brasil está numa crise violenta. Quando termina o governo Geisel e entra o governo Figueiredo, o Brasil está numa crise. Para piorar as coisas, porque as coisas só são ruins quando ficam... Aliás, como é o ditado? Tudo que está ruim pode piorar. E piorou. Em fevereiro de 1979, nós tivemos um evento internacional, que eu olho agora para o Golfo Pérsico, e fica assim, meu Deus, como é que a coisa se repete? Nós tivemos a Revolução Islâmica do Irã, no Irã. E isso vai gerar um grande furdunço no mercado do petróleo. Né? E os Estados Unidos, em 1979, decidem, estavam em crise econômica, para variar, né, Estados Unidos, elevar as taxas de juros. Gente, quando os Estados Unidos, em 1979, chegou na televisão e disse, a partir de hoje, a relação entre o dólar e as outras moedas é determinada pelo dólar. Não tem mais lastro nenhum, é o dólar. O dólar e a taxa de juros dos Estados Unidos. Os Estados Unidos aumentou o dólar. Aumentou a taxa de juros. O Brasil devia em dólar. Portanto, se a moeda norte-americana sobe, o nosso endividamento subia automaticamente. E nós já estávamos fraquejando em termos de produção, em termos de desenvolvimento, já não crescemos muito. Nosso PIB começou, vocês podem ver na tabelinha aí, que o governo Figueiredo, vocês estão vendo a média de inflação e a média de crescimento do PIB, né? Pífia, já foi do governo anterior. Então, assim, houve o segundo choque do petróleo, o aumento das taxas de juros, a deterioração da situação fiscal. O Figueiredo pegou uma bomba, a verdade é essa. Né? O pagamento das taxas de juros foram se elevando, o desequilíbrio externo era grande, o déficit público foi aumentando geometricamente, a inflação disparou, e quem vem resolver isso? Quem pode resolver isso? Chapolin Colorado? Não. Delfim Neto. Veja só que maravilha. Delfim Neto está lá na Itália, comendo massa, engordando, e ele é chamado para resolver o problema que foi criado por ele mesmo. Esse é o Brasil. E volta numa situação muito pior e com a mesma concepção de desenvolvimento, que já não cabia mais, né? O Delfim faz o quê? O Delfim faz uma maxi desvalorização do Cruzeiro, para ver se aumenta as exportações, né? Só que quando ele faz isso, existe um aumento do custo dos insumos importados. A gente importa muito, até hoje, né? A gente importa. Pra vocês terem uma ideia de como é o Brasil maravilhoso, hoje, 2026, nós exportamos minério de ferro para a China, em grandes quantidades. Viu? Sabe o que é que a gente importa da China? Aço, que é produzido a partir do minério de ferro.
Só que o valor agregado do minério de ferro é bem menor do que o valor agregado do aço. Olha que maravilha, né? Aliás, anos atrás, a gente, lá no Departamento de Economia, a gente dizia, cara, quem é o maior produtor de café solúvel do mundo mesmo, hein? Aí o cara dizia, não, é o Brasil, não, é a Alemanha. Dá para explicar isso? A gente exportava o café, a Alemanha produzia o café solúvel e exportava para quem? Para a gente tomar o café solúvel aqui. É assim, então são essas coisas, é como o Rio Grande do Norte. A gente não produz um prego, não temos indústria nem de produzir um prego, a gente importa tudo de bem de capital. E exporta manga, sal, não sei o que, papapá, por aí vai. Mas isso aí é outra história, desculpa o devaneio. As coisas é coisa de economista já numa certa idade. Então, veja, ele faz isso, tenta diminuir isso a partir dessa max. Ele acha que max desvalorizando vai elevar as exportações, os caras vão começar a exportar. Não adianta, os custos dos insumos aumentaram, os empresários não conseguem fazer frente a isso. E aí a inflação em 1980 chega a 110% ao ano. Quando eu falo uma inflação de 110% ao ano, eu falo com meus alunos, ninguém acredita. Ninguém acredita. Professor, como é uma inflação de 110% ao ano? Eu digo, olha, nós que eu era um aluno da Escola Técnica Federal, a gente passava ao largo disso tudo, porque a gente vivia com um consumo muito baixo. Mas as classes médias, eles sentiam, porque o preço das coisas iam se elevando. E eu me lembro, gente, na época, teve uma época aí, já depois a gente vai chegar na moratória, que nós saíamos de casa de manhã para comprar uma coisa e à tarde o preço dessa coisa já tinha aumentado. Era assim que funcionava o Brasil na época. Essa inflação se retroalimentando. Bom, o que acontece? O governo recua, o Delfim não consegue fazer nada do que se propõe a fazer, e aí cai. Ele passa menos de 2 anos no governo, não consegue fazer frente ao que ele tentou corrigir. Entra o novo ministro da Fazenda, que agora não estou lembrado do nome, você entra lá no Google e sabe direitinho. E aí a resposta foi o seguinte: como é que a gente resolve esse problema da inflação que está disparado, gente? Vamos reduzir a demanda das pessoas. O que eu falei lá dos anos 50? Você reduz a inflação a partir da contenção do consumo, você repete. Vamos restringir o consumo, diminuir o crédito para as pessoas não comprarem. Mesma coisa que foi feito anos anteriores por Roberto Campos, no governo de Juscelino Kubitschek, por aí vai. Pode ir puxando para trás, você vai encontrar isso. A resposta é sempre a mesma, porque é uma concepção liberal. Como a gente, apesar de ter teve um período desenvolvimentista e tal, era um governo de concepção liberal. Corte dos gastos públicos, piora dos serviços públicos de maneira extremamente sentida pela população, e eu não vou dizer nem a população mais pobre, porque a população mais pobre não tinha serviço público, era nenhum. Aumento das taxas de juros, exatamente para restringir o crédito, e a redução do salário real. Gente, vocês viram alguma coisa aqui relacionada ao empresário? Que eu citei aqui: corte dos gastos públicos, aumento das taxas de juros, restrição ao crédito e redução do salário. Tudo nas costas do trabalhador, de novo. Né? E, obviamente, o governo fez o estímulo, novamente, a tentativa de estimular as exportações. Aí, gente, já está em 1982, ocorre o que nós chamamos de Setembro Negro em economia, que foi o quê? A insolvência da Polônia, a insolvência da Argentina e a moratória do México. O resultado disso, como a economia está mais articulada, quando o México, Polônia e a Argentina quebram, o próximo é o Brasil, por causa do seu tamanho. E aqui começa a nossa via crucis. Em 1982, está em meio a uma grande recessão, já está em recessão o país, nós começamos a nossa via crucis ao FMI. Primeiro acordo, segundo acordo, foram feitos entre 1982, 7 acordos com o FMI. 7. E eu me lembro muito bem dessa época, porque eu ainda estava
eu estava na ETFER, em processo de transição para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e o nosso maior divertimento era ir na rua protestar contra o FMI e levar umas boas borrachadas da polícia, né? Levar umas borrachadas, tomar umas cachaças, nós jovens, né, todos, né? Borracha, cachaça e protesto contra o FMI. Borracha, cachaça e protesto contra o FMI. Essa era a situação do Brasil no final da ditadura. E olhe, eu ainda tenho 12 minutos. E nesses 12 minutos, eu não sei como eu consegui fazer isso, eu devo dizer a vocês o seguinte. Esse período que nós vivenciamos, é claro que foi tudo muito simplificado, eu solicito até vocês, se tiverem tempo, que peguem as bibliografias suplementares, porque são feitas por inclusive o nome dele é Macarini, é um estudioso, ele estudou cada plano, cada período de governo, é muito interessante o que ele escreveu lá. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que você chega de 1964 a 1985, a inflação de 1984 é 223% ao ano. Tá? Nós já estamos na década perdida. O governo abriu a questão partidária em 1979, nós já tivemos eleições para governador em 1982. O governo perdeu a rédea da economia, e quando ele perde a rédea da economia, ele perde as rédeas da política. Só que quando termina o governo militar, a gente tem que olhar para trás e perguntar qual foi a justificativa que os generais e parte do empresariado deu em 1964 para dar um golpe no Brasil. A justificativa, o comunismo, o PCdoB e o PCB tinham 20 mil militantes. Não era isso. Era o fato de que era preciso retomar o controle econômico das políticas econômicas que o Jango tentou tirar a partir do seu plano trienal, o Celso Furtado no seu programa de desenvolvimento da Sudene, que possibilitaria a ascensão das massas trabalhadoras ao consumo, melhoria nas rendas dos trabalhadores e, consequentemente, essa galera que estava chegando para ser gente, para ser cidadão, poderia reivindicar um futuro cada vez melhor. Isso não era tolerável. E a justificativa foi essa. Instabilidade econômica, vamos melhorar, vamos dar estabilidade, vamos dar segurança, que é exatamente, aí eu estou aqui fechando, é exatamente o mesmo discurso feito por Fernando Henrique Cardoso, quando fez o Plano Real, por Michel Temer, que deu o golpe em 2016, porque o Brasil estava numa crise muito forte, e pelo senhor Bolsonaro, quando se é eleito presidente da República e coloca no Ministério da Fazenda, o superministro, né, que incorporou Fazenda, Planejamento, Economia, o Paulo Guedes, e é só olhar os discursos de Paulo Guedes. São cópia ipsis literis dos discursos do Roberto Campos. E a gestão do próprio neto do Roberto Campos. Eu, infelizmente, gente, eu sou economista, sou professor do Departamento de Economia, eu sou obrigado a assistir palestras dessas figuras toscas, porque a gente precisa saber o que é que eles, nesse cérebro encolhido deles, o que é que eles pensam. E é exatamente a mesma coisa. Então, a economia do regime militar, ela sai de uma crise, entra num processo de desenvolvimento, mas sem um processo de crescimento, mas sem desenvolvimento, porque crescimento econômico é quando as variáveis econômicas vão melhorando, mas a distribuição da riqueza vai piorando. E foi isso que aconteceu no Milagre. Nós tivemos um aumento do PIB, mas não foi distribuído. Aliás, o Delfim Neto falava de um bolo, né? Não, primeiro precisa crescer um bolo, depois a gente parte o bolo apodreceu, né? E assim chegamos ao final do governo João Figueiredo. O Sarney vai pegar um pepino, e esse pepino, gente, é traduzido no plano cruzado 1, plano cruzado 2, plano das Urpinhas, são 7 ou 8 planos até a chegada do Fernando Henrique. Esse período de pós-ditadura, nós ficamos com rescaldo de 21 anos desse regime militar. Eu encerro aqui. Eu acho que terminei antes do tempo. Terminei 7 minutos antes do tempo. Viu? Mereço tempo.
Muito bom, professor. Obrigado. O pessoal está já agradecendo também, felicitando no chat. Eu queria antes fazer uma pergunta também, professor. Pensando no contexto da redemocratização, né? Porque um dado importante que o senhor nos traz é que, mesmo num cenário de crise econômica séria, quando vão se pensar as reformas, o empresariado ele não é alcançado, ele não é atingido diretamente por essas reformas. E aí também uma questão que fica me incorrendo, a força desse empresariado também era necessário garanti-la para assegurar uma transição que não atingisse os militares. A gente pode conectar também a força e a presença desse empresariado numa negociação dos termos dessa transição democrática, para a democracia? Veja, se você olhar um pouquinho para trás, mesmo na época do milagre, os grandes beneficiários foram os empresários. E por isso que eles têm uma sólida relação com os generais. Porque boa parte do empresariado, esses que cresceram muito, gente, a construção da Ponte Rio-Niterói foi feita por quem? A construção da Transamazônica. São feitas por empresários privados que têm a primazia de ter acesso ao crédito facilitado pelo governo. Então, quando você entra em crise nos anos 80, esse empresariado ele é protegido. Como é que ele é protegido? Pela crescente linha de crédito que é dada a ele, pela possibilidade do alongamento das taxas de juros para ele, porque para o pobre não tem, e nem para o micro e médio empresário, eles não têm. Mas para essa galera que segura, só que o interesse do empresário, que é sempre ganhar mais, ele percebe que há não sei se é incompetência, mas a partir de 77, 78, ele percebe que o governo perde o controle da política econômica. Ele não consegue mais fazer aqueles estímulos que fazia até 77, 78. Então, o que é que ele faz? Tem um surto democrático, começam a conversar com o Ulisses Guimarães, com o MDB, não, de fato, é preciso melhorar, papapá. E nesse processo, eles já vão construindo uma ponte com quem vai entrar. A Aliança Democrática é o quê? Então, assim, cara, esses caras não é gênios, mas eles são muito espertos. Eles nunca perdem. Basta você olhar a pandemia. Quem quebrou? Quem quebrou foi o pequeno. Você viu alguma grande empresa quebrar? Essa é a lógica do capitalismo, sabe? A lógica do capitalismo é proteção aos grandes de produção, aos conglomerados, e aquela que a gente chama marginalia mercantil, que são as pequenas empresas, estão sempre sujeitas a falir. Basta você ver aqui o Rio Grande do Norte, Natal, explicitamente, a quantidade de empresas que quebram aqui em Natal é maravilhosa. 2, 3 anos quebra. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Sim. A professora Lore queria fazer também mais uma pergunta. Lore, pode abrir o microfone. Estou abrindo já. Primeiro, eu queria parabenizar, que foi uma exposição muito boa, muito esclarecedora. E eu queria só relembrar esse período da inflação, que eu acho que ninguém tem ideia. Como o pessoal que não vivenciou a ditadura não tem ideia do que foi uma ditadura, quem não viveu a inflação também não tem ideia, né? Eu lembro, quando você falou agora que você ia de manhã fazer uma compra, à tarde já tinha outro preço. Não, era no mesmo horário. Eu lembro, eu mesma não coloquei num carrinho uma coisa que eu fiquei na dúvida em relação ao preço, e quando eu fui colocar de novo, o preço já estava mais alto. Quer dizer, no mesmo horário da compra que eu estava fazendo. Só para vocês terem uma ideia do que era. E uma outra coisa que me chamou a atenção, que nesse período eu morava em Florianópolis. E na Lagoa da Conceição, era lá que eu morava. Eu lembro que o avô da moça que trabalhava comigo, da Maria, ele ficava de plantão no Banco do Brasil para tentar descobrir o que estava acontecendo, para dar dica para a família poder usar melhor o dinheiro. Então, para vocês terem uma ideia, eu lembro que o seu Manuel, quando terminou, né, que a inflação acabou,
ele disse: ai, eu estou tão aliviado que agora vou poder voltar a pescar, né? Porque ele passava o dia inteiro de plantão no banco. Então, eu acho que é interessante esses detalhes assim que a gente revela, porque é uma situação muito, muito terrível, né? No início do mês, quando saía o dinheiro para todo mundo, você levava 2 horas ou mais no supermercado, porque a gente enchia o carrinho que era para o mês inteiro. Então, eu lembro que no final desse período, eu fui fazer o doutorado na Alemanha, e a gente chegou com a sensação da inflação ainda, né? Então, a gente chegou lá, encheu o carrinho, né? E aí, uma senhora que estava... Aí a gente deu o dinheiro estava exagerado para o tanto que normalmente o pessoal comprava, aí tiveram que chamar o gerente e tal, para trocar o dinheiro que eu tinha dado. E a velhinha que estava atrás de mim, né, disse: será que vem a Terceira Guerra Mundial? Então, esse é o comentário. Para vocês terem uma ideia do que era a gente sair do país também e, de repente, se deparar com uma situação completamente diferente em outro país também, né? Então, é só para fazer um relato. Agora, o Delfim Neto, como você colocou mesmo, era o que ele dizia, né? Que ia dividir o bolo e o bolo nunca foi dividido, né? A gente ficou esperando a vida inteira. Mas é isso aí. Obrigada, né? Obrigada, Lore. É isso que a Lore está falando, de fato, assim, eu nasci no final dos anos 80, não tenho a noção do que foi isso do ponto de vista de quem vivenciou, né? Só do que meus pais narram. Mas estando agora recentemente na Argentina, nos últimos meses, me assustei com o fato de ir ao mercado numa semana e uma coisa que valia 10 mil pesos, na outra semana estava por quase o dobro, né? E a gente, mesmo fazendo a conversão do real, sente um impacto imediato de uma inflação que, de uma semana para outra, está ali esmagando aquela população com salários que não alcançam, né? Porque não, eu acho que esse é o grande drama, que o trabalhador, o pequeno, está sempre esmagado porque o seu poder de compra vai se esvaindo em pouquíssimo tempo. Então, só para chamar a atenção de uma coisa, salário mínimo, por exemplo. Nós tínhamos 3 salários mínimos. Um para o Nordeste, um para o Norte e um para o Sul. Tem uma dimensão do que era esses desequilíbrios econômicos regionais que eram muito fortes. Ok, pessoal. Então, não havendo mais perguntas, eu queria agradecer ao professor Wellington pelo compartilhamento feito conosco hoje. Dizer que para a gente é muito importante ter esse espaço com uma pessoa que é especialista no tema e com a possibilidade de que a gente vá, não esgotando, não dá para esgotar, mas pelo menos iniciando esse debate e havendo demandas futuras, a gente vai acionar novamente você. Muito obrigada, Wellington. Eu é que agradeço esse compartilhamento aqui. Nós precisamos, gente, sem querer ser piegas, mas nos aproximarmos, porque a direita ela é muito unida e nós somos muito dispersos. A professora acabou de dizer uma coisa, essa questão da memória econômica, ela não existe mais no Brasil. A gente fala, parece que tudo começou há pouco tempo. E todo esse pessoalzinho aí que está querendo voltar ao poder tem como semente o senhor lá, Roberto Campos, em 1964. Essa galerinha toda é lastreada pelo pensamento do Roberto Campos. E sem ter a possibilidade da gente separar o que é a pauta econômica da pauta política. Isso, não pode. Porque eu acho que fica muito explícito na sua fala na noite de hoje e no texto que nós tivemos de referência o quanto que ela está atravessada, ela atravessa a política e muitas vezes define. Né? Compartilhando com os colegas na Argentina, era essa a sensação que eles estão vivendo agora, que o grupo empresarial que estava lá junto à ditadura é o mesmo grupo que está por trás do Milei agora. Então, é preciso estar atento para isso também, porque mesmo mudando a ordem política, esses grupos eles não deixam de existir e seguem financiando aí projetos de extrema direita. Então, estou sempre à disposição, é só chamar, eu venho. Obrigada, professor.
Obrigada a todas as pessoas que ficaram aqui até agora. Eu vou encerrar a gravação.